Bom dia, como que você está? Meu nome é Josué Sodré e com grande alegria quero compartilhar com você uma palavra ao seu coração. Nós vamos falar sobre o Salmo 14. Hoje eu trouxe aqui o Salmo 14. Vou ler nesse momento apenas o primeiro versículo. Vamos ler? O tolo disse em seu coração: não há Deus. Eles são corruptos, fizeram obras abomináveis, não há ninguém que faça o bem. Esse salmo aqui, ele fala da corrupção generalizada do ser humano, revela a corrupção do coração da humanidade, a tolice que é negar a existência de Deus. Porque algumas pessoas confiam na sua própria lógica e deliberadamente para pecar, eles afirmam que Deus não existe. Algumas pessoas não questionam somente intelectualmente a existência de Deus, mas eles vivem como se Deus não existisse. Contudo, a Bíblia disse que essas ações são fruto do coração corrupto do homem. Por isso que o salmista começa o Salmo 14 dizendo: o tolo disse em seu coração, Deus não existe. A palavra insensato nesse versículo é a tradução de um termo hebraico que transmite a ideia de maldade, perversidade, uma má conduta ofensiva e intencional. O que isso significa? Que o problema daqueles que negam a existência de Deus não é somente intelectual, mas é moral. Estamos no mundo geograficamente, principalmente nós cristãos, mas moralmente nós temos que buscar ter um legítimo caráter cristão, buscar a Deus, se aprofundar no relacionamento com Deus, na oração, na leitura da sua palavra. O coração desse povo que diz que Deus não existe não são somente irracionais, estão corrompidos pelo mal, abraçaram o mundo, abraçaram os seus desejos carnais e querem essa falsa liberdade mundana para pecar e negar Cristo, negar a palavra de Deus. Essas pessoas também afirmam que não precisam de Deus. Eles acreditam que podem viver longe, fora do alcance de Deus. Afirmam que não há salvação, não há evangelho, não há Cristo. Claramente a corrupção dos seus corações está refletindo a ignorância dos seus pensamentos. Essas pessoas usam conscientemente como lema da sua vida a ideia que não existe Deus no profundo do seu ser. Essas pessoas amam a terra, amam o pecado, amam a corrupção e nós não estamos falando somente dos de fora, daqueles que não são crentes, ainda não se converteram, mas infelizmente muitos estão abraçando essa ideologia no meio das igrejas, no meio cristão, estão se afastando do evangelho, se afastando da graça, porque é mais fácil andar pela estrada larga e é difícil caminhar pelo caminho estreito. Então precisamos tomar cuidado com a corrupção do mundo para que o caráter de Cristo em nós resplandeça, que a luz resplandeça sobre as trevas. O mundo caminha de um jeito, nós em Cristo, nós tomamos um caminho de paz, um caminho de oração, um caminho de comunhão, um caminho de consagração, de cuidado, de vigilância. Nós somos diferentes daqueles que estão no mundo. Mais uma vez, estamos no mundo geograficamente, mas moralmente somos discípulos de Cristo. Temos que tomar cuidado para não caminhar com os que vão em direção à condenação, ao mal, à perdição. O mundo vai de mal a pior. Hoje na mídia facilmente a gente vê notícias de ira, rancor, homicídio, filho contra pai, pai contra filho, famílias desunidas, divórcios, casamentos,
tudo está se desfazendo devido à corrupção. Cada qual anda pela sua própria sabedoria, o seu próprio entendimento e na profundidade do seu ser, não há Deus. Posso fazer o que eu quiser, posso fazer o mal, não vai haver consequências. Deus não vai me cobrar. Isso é só uma ideia de alguém que inventou uma ideologia, uma religião. Nós temos que caminhar com Cristo. O mundo vai pela estrada larga, mas nós, em Cristo, vamos caminhar dentro da palavra de Deus, longe da corrupção mundana, longe da deliberação em pecar. Busquemos a Deus, busquemos a santificação, busquemos aprofundar o nosso relacionamento com o nosso Deus.